não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, disse ela a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. E Ruth respondeu: não insista comigo para que eu possa deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o meu Deus, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa não seja morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem, e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Se comoveu, em outra tradução também. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. E elas chegaram a Belém, quando começava a colheita da cevada. Ore comigo nesse instante. Paizinho Santo e Deus de amor, nós estamos buscando a Tua presença, queremos Te agradecer pela leitura desse texto, e queremos Te pedir que Tu possa nos ensinar nessa tarde, que Tu possas clarear nossa mente, abrir a nossa mente, para que nós possamos saber lidar com as tragédias da vida que nos alcançam de vez em quando, Pai. Que Tu possas, Paizinho Santo e Deus Eterno, clarear em nosso coração as lições que Tu queres nos trazer através dessa história, desse texto bíblico. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nos 5 primeiros versículos desse texto bíblico, que é um texto maravilhoso, fantástico, de um livro que é digno de estar entre os melhores livros de toda a literatura universal, bem condensado, 4 capítulos em um apenas, nada mais do que isso, você encontra a história de uma tragédia familiar. 5 versículos, 3 mortes, 3 viúvas, num espaço mais ou menos de 10 anos de existência da vida dessa família. Isso não é fácil, gente. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado como pastor algumas histórias trágicas de vida. Eu conheço uma pessoa que perdeu 3 filhos. E o marido tem uma saúde altamente comprometida. E isso num espaço pequeno de tempo também. E a gente fica condoído, a gente fica amargurado também, a gente fica, na verdade, preocupados em como uma pessoa como essa supera uma tragédia. Mas eu queria dizer para vocês nessa tarde que o nosso tema é da tragédia à esperança, uma nova jornada. Da tragédia à esperança, uma nova jornada. E esse tema daqui de baixo, esse subtema, uma nova jornada, será o nosso tema anual da nossa igreja, né? Desse ano aqui em nossa igreja. Nós queremos empreender junto com os irmãos uma nova jornada. Nós queremos empreender junto com os irmãos uma nova caminhada. Mesmo em meio à pandemia, em meio a histórias trágicas, a dificuldades e problemas, nós queremos caminhar com o nosso Deus através de uma nova jornada de vida. E para isso estamos estabelecendo que nesse mês de fevereiro vamos fazer uma série com base no livro de Ruth. Primeiro dia hoje, nós vamos falar sobre Noemi, esse capítulo 1.
Próximo domingo nós vamos falar sobre Ruth em si. No terceiro domingo nós vamos falar sobre Boaz e a jornada de Boaz. E no último domingo desse mês, que será o aniversário da nossa igreja também, nós estaremos falando sobre Noemi mais uma vez, que é a personagem do último capítulo, capítulo 4 lá, que fecha o finalzinho do livro. Então, da tragédia à esperança, uma nova jornada. Uma nova jornada. Vejamos algumas lições então, que as tragédias trazem para a gente. Algumas lições que as tragédias trazem para cada um de nós. A primeira dessas lições é que a tragédia, ela tem poder de nos esvaziar. A tragédia, ela tem poder de nos esvaziar. Veja bem, no versículo 21, que é o penúltimo versículo desse texto, Noemi resume a sua história dizendo assim: cheia eu parti, mas vazia o Senhor me fez voltar. Cheia eu parti, mas vazia o Senhor me fez voltar. Ela poderia dizer assim: eu parti cheia de energia, eu parti cheia de vigor, eu parti cheia de saúde, eu parti cheia de disposição, de juventude, de vontade, mas de vigor físico mesmo nessa hora. Mas vazia, o Senhor está me fazendo voltar. Ela também poderia dizer: eu parti cheia de esperança. Quem parte numa jornada como elas partiram, de uma situação complicada, de fome difícil, fugindo da fome para uma outra terra, vai partir sempre cheio de esperança, de determinação, de vontade, de querer, de garra, de gana, de expectativas positivas. Quem se muda assim. Quem emigra assim, desse jeito. Ela também poderia dizer assim: eu parti cheia de fé, eu parti cheia de confiança, eu parti cheia de certeza de que Deus estava abençoando o meu projeto de vida. Eu parti cheia, fisicamente falando, eu parti cheia psicologicamente falando, eu parti cheia espiritualmente falando, mas eu estou voltando vazia, absolutamente vazia. E essas três dimensões são colocadas exatamente nas palavras dela. Se você ver o versículo 12, ela diz assim: eu estou velha demais para. Ou seja, fisicamente eu sou uma velha. Eu estou velha demais para. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, né? Ah, já estou velho demais para isso. Não tem mais força, nem ânimo, nem vigor, nem físico para isso, não. E era assim mesmo que ela se via nesse instante. Mas pasmem vocês, pela cronologia que a gente faz aqui, pelas contas que a gente faz, Noemi só tinha 50 anos, não tinha mais do que 50 anos nessa altura dos acontecimentos. O judeu ele casava cedo, naquela época, né? Naquele instante. Ele não casava tarde, 20, 30 anos, não, de jeito nenhum. Aliás, 30, 40 anos, não, como mais ou menos é o período que as pessoas estão casando hoje. Não, eles casavam muito cedo, na casa dos 20 anos, no máximo eles já estavam casados. Aos 50 ela dizia: eu sou uma velha, eu estou vazia fisicamente falando. Mas ela diz também ainda nesse versículo 12 assim: eu estou, e ainda que fosse possível nessa noite eu dizer que tenho esperança, e ainda que fosse possível dizer nessa noite tenho esperança, ou seja, ela está dizendo assim: psicologicamente eu estou vazia, porque eu não tenho esperança nenhuma mais, absolutamente nenhuma esperança. Mas também ela vai dizer assim: o Senhor está contra mim. Ou seja, a relação dela com Deus naquele momento era de animosidade. Ela não reclama em nenhum momento do livro, ela não fala nada contra Deus, mas ela diz assim: eu não tenho nada contra ele, mas ele deve ter tudo contra mim, porque espiritualmente eu estou acabada também. Então quando ela diz assim: cheia eu parti e vazia o Senhor me fez voltar, ela está querendo dizer assim: olha, eu estou vazia fisicamente falando, eu estou vazia psicologicamente falando, eu estou vazia espiritualmente falando, porque até nisso o Senhor está contra mim também. E ela vai dizer ainda no versículo 12 ainda, versículo 13, que ela é uma espécie de protagonista da calamidade. Ela diz, versículo exatamente o 21, ele diz assim:
O Senhor me fez sofrer e o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Mas o interessante é a gente ir lá no original e ver o que significa essa palavra calamidade. Essa palavra calamidade significa, na verdade, quebrada aos pedaços. A etimologia da palavra lá no hebraico é exatamente essa. Ela está dizendo assim, mas o Senhor me fez sofrer. Ela está dizendo, o Senhor me fez quebrada aos pedaços. Eu estou completamente arruinada. Arruinada. É assim que eu estou exatamente me sentindo. Você já se sentiu quebrado pela vida? Você já se sentiu moído pelas tragédias? Dá vontade de se levantar da cama? A gente fica pulando de esperança, de fé. A gente olha para o céu e começa a fazer um monte de perguntas, como ela faz aqui. É assim que a gente se sente, né? Como a gente diz no Nordeste aqui, quebrado na emenda, né? Ou alguns outros dizem assim, quebrado igual arroz de terceira, né? Terceira qualidade aí falando, né? Pois é exatamente desse jeito que Noemi se sente nessa hora. Aliás, essa história toda gera uma espécie de crise de identidade nela, onde ela renega até o seu próprio nome. Ela diz assim, o meu nome tornou-se uma fake news. Se eu sair daqui como a agradável, eu estou voltando aqui como a amarga. Uma pessoa cheia de amargura. Se encheu alguma coisa em mim, foi a amargura nesse período que eu estou vivendo aqui. Daí a sua crise e a sua troca de nome, quando as pessoas dizem, é você Noemi? Ela diz, não, eu não sou Noemi mais, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga, a pessoa mais amarga possível. É dessa maneira que ela estava se sentindo. Ou seja, nesse primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é exatamente isso. A tragédia, ela tem o poder de nos esvaziar. A tragédia em nossas vidas tem o poder de nos esvaziar. Esvaziar fisicamente, esvaziar psicologicamente, esvaziar também espiritualmente. A segunda lição que a gente aprende com esse texto aqui é que a tragédia também tem o poder de nos fazer ver apenas soluções humanas e não mais do que isso. A tragédia, ela tem o poder, parece que ela embota os nossos olhos e nos fazerem ver apenas soluções humanas, nada mais do que isso. Versículo 11 e versículo 13 a gente lê o seguinte, qual é a circunstância ali naquela hora? É que, na verdade, quando uma mulher, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui, né? Quando uma mulher se tornava viúva em Israel, naquela época, o seu cunhado, o irmão do seu marido, ele tinha, na verdade, a obrigação por lei, uma lei chamada de levirato, de casar com essa viúva e fazer com que ela tivesse filho para suscitar a descendência do seu irmão, para que a família do seu irmão não morresse. Isso apenas se ela não tivesse filho, né? Era essa a perspectiva naquele instante. Então, diante dessa lei, diante dessa situação aí, o que na verdade ela diz para as suas duas nozes? Ela diz assim, olha, acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos para que vocês casassem com esses filhos e eles pudessem substituir os 2 maridos de vocês que morreram? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ela diz assim, acaso eu poderia? Acaso eu poderia? E sempre as soluções que Noemi vai trazer são de perspectivas humanas. E todos nós somos assim. Diante da tragédia, a primeira coisa que a gente faz é pensar, o que é que eu posso fazer? O primeiro entendimento nosso é nós mesmos queremos resolver os problemas e as dificuldades nos quais nós estamos envolvidos. Essa é a nossa tendência básica, é a nossa tendência principal enquanto seres humanos. Tentarmos nós mesmos resolver os problemas e as dificuldades nos quais nos encontramos. Em primeiro lugar, nós queremos recorrer aos nossos próprios recursos e queremos recorrer também ao nosso próprio potencial. E é por isso que ela diz assim, acaso eu poderia? Porque ela só vê uma solução para aquela situação ali. Seria ela mesma fazer alguma coisa. Mas a segunda perspectiva é quando a gente olha para a situação trágica e diz assim, e o que é que o outro pode fazer por mim? Veja bem,
Aí ela diz assim: bom, ainda que fosse possível ter filhos nessa noite, vocês esperariam que eles crescessem? Ou seja, o que ela está dizendo agora é assim: e vocês poderiam esperar fazer alguma coisa? Ou seja, vocês também seriam parte da solução? Ou seja, em segundo lugar, nós jogamos a responsabilidade das soluções dos nossos problemas, das nossas tragédias, no outro. Vocês esperariam que eles crescessem, sim ou não, para a gente resolver essa bronca, esse problema, essa dificuldade aqui? Topariam isso, sim ou não? Ou seja, é mais uma outra solução humana que ela está buscando nessa hora. Ou seja, em outras palavras, Noemi ela só consegue enxergar a solução para aquela tragédia familiar na perspectiva humana. O que eu posso fazer, o que vocês podem fazer e nada mais além disso. Nós queremos colocar nos outros a responsabilidade de uma coisa que eles não podem fazer. Não podem, muitas vezes. Mas Noemi só consegue ver soluções que sejam ou a partir dela, ou a partir das noras dela, e de mais ninguém. E por isso a vida dela se torna nessa hora um beco sem saída. Um beco sem saída. Não tem solução. Porque eu não posso ter mais filhos, e porque se eu tivesse esses filhos, vocês não esperariam que eles crescessem para poderem casar com eles e cumprirmos a lei do levirato de jeito nenhum. A terceira via, portanto, na perspectiva de Noemi, também humana via para resolver aquela situação, é aquilo que ela propõe para as noras. Então voltem. Vão embora. Vão embora para a casa das mães de vocês para garantirem um novo casamento para vocês. Voltem. Voltem, voltem. Se vocês olharem direitinho esses textos que nós acabamos de ler no capítulo 1, você vai ver que a palavra voltar, ela se repete sistematicamente. Muito, 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 muito. Só que voltar é desistir. Voltar é abandonar projetos de vidas. Voltar é perder pessoas, é deixar pessoas para trás. E é isso que ela propõe nessa hora: voltem. Também do ponto de vista humano. Voltar, na verdade, é retroceder em áreas que nós já avançamos. Voltar significa deixar relacionamentos para trás, sonhos para trás, coisas que foram caras para nós. Voltar significa exatamente isso, nesse instante. Mas, com a sua visão embotada pela tragédia, Noemi simplesmente não consegue ver nada além do caos no qual ela está metida naquele instante. Sua vida se tornou caótica naquele momento. Você está em meio a algum caos em sua vida? Todos nós, mais ou menos, estamos num caos, né? Com essa pandemia. Todos nós estamos vivenciando situações que jamais pensávamos viver. Não vemos mais o rosto das pessoas, vemos só as máscaras. Mal conseguimos olhar as pessoas nos olhos. Isso é caótico, minha gente. A gente não pode acreditar que isso é um novo normal e que a gente vai viver isso para sempre de jeito nenhum. Por isso que a proposta não é simplesmente nós mudarmos de cenário, de geografia. A gente pode até mudar de cenário e de geografia, mas isso não significa que está havendo a mudança em nossas vidas. Aquelas duas noras dela poderiam voltar para suas casas. Era uma mudança de cenário, era uma mudança de geografia, mas não era uma mudança pessoal. Não era se colocar dentro dos planos de Deus de jeito nenhum. Por isso, lembre que necessariamente mudar de lugar não significa encontrar soluções para os nossos problemas. Você está entendendo? Quando a gente se muda meramente de lugar, não significa que encontramos soluções para as nossas dificuldades. Os problemas vão com a gente. Os problemas que estão dentro da gente, eles continuarão dentro da gente e vão se mudar junto com a gente. Eu disse, portanto, que a tragédia ela tem dois poderes. Tem o poder de nos esvaziar. A tragédia tem o poder também de nos fazer ver apenas soluções que sejam humanas, que dependem de nós, que dependem do outro, ou que dependem de uma mudança de cenário. Mas há um terceiro poder que a tragédia tem também.
A tragédia ela tem o poder de nos impulsionar a uma nova história. Você ouviu direitinho? E aqui eu espero ouvir um amém da igreja. Porque a tragédia ela também tem o poder de nos impulsionar a uma nova história na vida. O texto bíblico diz no versículo 7: ela partiu do lugar aonde morava, que era Moabe. Ela partiu do lugar onde ela morou 12 anos. Algumas traduções dizem assim, indo caminhando. E eu gosto muito dessa palavra caminho na Bíblia, porque é uma jornada. A nossa vida é uma jornada. Eu estou convencido mais do que nunca disso. Nossa vida é uma caminhada, é uma jornada. De vez em quando a gente precisa dar umas guinadas. Moabe agora para Noemi ficava para trás, para Ruth também. Voltar de Moabe para Belém significava uma jornada de 110 a 160 quilômetros, andando, a pé. Bom exercício para ficar fitness, né? Uma caminhadinha de Moabe até Belém, ora, debaixo do sol escaldante ali daquela área. Isso deixa qualquer um fininho, sem nenhuma dificuldade. Uma semana de caminhada é o que se estimula, é o que se estipula, na verdade, né, que levaria essa jornada. Daí o nome jornada ali também, né? É uma jornada. Ela partiu do lugar onde morava para voltar para Belém, a sua cidade natal. Mas é assim mesmo. Às vezes as tragédias nos fazem pôr o pé na estrada. Está me ouvindo, meu querido irmão? Muitas vezes a tragédia nos faz colocar o pé na estrada. Muitas vezes as tragédias nos tiram da letargia, da acomodação. Muitas vezes a tragédia, ela, na verdade, nos dá um empurrão para a gente sair do conforto e fazer alguma coisa que precisa realmente ser feito. A pessoa está com saúde boazinha, tranquilo, normal, comendo, se empanturrando de tudo que não presta, né? Cada vez engordando mais, de repente tem um ataque cardíaco, puf! Aí o caba diz assim, peraí, escapei dessa, pode ser que da próxima eu não escape. No instante ele começa a comer as coisas que são para comer, né? No instante ele começa a fazer exercício físico. No instante ele põe o pé na estrada, porque a pré-tragédia empurrou ele para começar a andar naquele caminho, ali naquele instante. A tragédia, por incrível que pareça, nos leva a escrever uma nova história para nossas vidas. E isso é bom, não é ruim não. Por isso que o tema que nós temos hoje é da tragédia à esperança. Porque essa é a trajetória de Ruth nesse instante. Diante dessa pandemia, uma das coisas que eu mais tenho ouvido é assim, depois dessa, o mundo vai mudar. Você já ouviu isso? Depois dessa, o mundo não será o mesmo. Mas primeiro tem que existir a tragédia da pandemia, para a gente depois colocar o pé na estrada e depois dizer assim, a gente precisa mudar. A gente precisa fazer alguma coisa com esse planeta em que nós estamos habitando aqui nesse instante. E nós? E nós? E nós enquanto pessoas, e nós enquanto igreja, iniciaremos uma nova jornada? Esse é o convite para esse ano. É para a gente deixar para trás os problemas, as tragédias e as dificuldades, e a gente começar uma caminhada numa nova jornada com Deus, numa nova caminhada com Deus de verdade. Deixar o nosso Moabe para trás e começar a voltar para Belém, começar a voltar a fazer as coisas que a gente precisa fazer, que a gente tem necessidade de fazer, que a gente precisa fazer, que a gente sabe que precisa fazer, mas que não começou a fazer ainda, enquanto pessoas, enquanto igreja. Nós precisamos dar passos firmes nessa nossa nova jornada. E eu quero concluir. Quero começar a ir para a conclusão.
e dizer assim: olha, existe uma última lição que esse texto nos traz. Existe uma última lição que esse texto nos oferece. Ela está no versículo 22, o último versículo desse capítulo 1. Último versículo desse capítulo 1. E diz assim, que o texto fala exatamente assim: e elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. E elas, Ruth e Noemi, chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Sabe qual é a lição que esse texto nos traz? Que essa frasezinha que parece uma notazinha de rodapé lá no final da página, né? Porque a história toda vem num caminhar. Você notou isso, né? A história toda vem: casou, foi-se embora, morreu, voltou, não sei o que, tal, etc. Essa é a história da família. Mas a última frase do texto, a última frase desse capítulo, do nada ela diz assim: e elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Que importância tem a gente saber dessa informação? Que importância tem a gente saber que ela chegou mais ou menos no mês de março ou abril, que eram os meses da colheita da cevada? A ceva ela era plantada no mês de outubro ou novembro e era colhida mais ou menos no mês de março ou início de abril. Que importância tem isso? Sabe qual é a importância que isso tem? É dizer para nós assim: olha, depois de toda a tragédia, vem um tempo da gente colher a esperança. Depois de toda a tragédia, vem um tempo da gente colher a esperança. Entendeu? Essa é a principal lição desse capítulo 1. Durante as dificuldades da vida que nós enfrentamos, nós vamos jogando as sementes de esperança. É ou não é? Cada dificuldade que você passa e que eu passo, a gente planta uma sementezinha de esperança, de que aquilo vai passar, de que aquilo vai ser deixado para trás, de que aquilo vai ser resolvido, e de que a gente vai ter novos tempos, coisas boas acontecendo em nossa vida novamente. E nós hoje, mais do que nunca, nesse 2021, a gente precisa colher a esperança que nós plantamos em 2020, que foi trágico para nós. Precisamos esse ano colher a esperança que nós plantamos o ano passado. Há uma necessidade disso premente em mim, em você, em cada um de nós, no mundo inteiro, da gente voltar a colher essa esperança que nós precisamos ter em nosso dia a dia. Depois de toda a tragédia, vem um tempo de colher a esperança. E elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Ou seja, isso quer dizer assim: elas chegaram a Belém no tempo da primeira grande colheita que havia. Depois viria a colheita do trigo, depois viria a colheita das outras frutas, etc, etc. Mas a primeira colheita que existia era justamente da cevada. Era um tempo de festa, era um tempo de alegria, era um tempo de alimento em abundância, era um tempo de felicidade nos campos, era o tempo que a esperança se renovava. E ela voltou exatamente nesse tempo. E eu quero perguntar para você nesse instante, meu querido irmão e meu querido amigo que me ouve na internet, me vê aqui na internet: sua vida está difícil? Sua vida está complicada? Sua vida está assim, você está se sentindo moído, você está se sentindo quebrado, você está se sentindo sem forças como Noemi, fisicamente sem forças, psicologicamente sem esperança, espiritualmente talvez você esteja se sentindo sem Deus. É tempo de colher. É tempo de você voltar a ter fé. É tempo de você começar a ter os frutos daquilo que você plantou, está plantando ainda nos campos do Senhor. E eu quero finalizar
lembrando a você um texto bíblico que também é maravilhoso, um texto bíblico que eu gosto demais e que eu quero fazer a leitura dele, que é do Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, ele tem um versículo que é muito famoso, muito conhecido. Ele diz assim: os que semeiam com lágrimas, com gritos de alegria colherão. Na versão da NVT aqui. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria e de felicidade. Se você tem chorado muito, se você tem se derramado de choro em algumas noites, em alguns dias, em alguns instantes, está na hora da colheita. Está na hora de você buscar o que você plantou. Mas eu não quero ler apenas esse versículo, que é o mais conhecido. Eu quero ler o Salmo todo. E veja que bênção. Eu quero ler pausadamente, para que os irmãos introjete cada palavrinha desse texto do Salmo 126. De volta a Sião foi como um sonho. Que maravilha. Olha aí. De volta. Do mesmo jeito que Ruth, que Noemi. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, e que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Que texto lindo! Todos nós devemos orar assim hoje: Senhor, restaura a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Do mesmo jeito que um deserto se enche de alegria e de felicidade quando o riacho o alcança, que assim aconteça com a gente. E aí sim vem o versículo que eu acabei de ler para os irmãos: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Choram quando lançam a semente, mas cantam quando voltam com o quê? Com o quê? Com a colheita. Exatamente a história de Ruth. Engraçado que esse texto do livro de Ruth, que a gente vai estar esmiuçando ele capítulo a capítulo durante esse mês agora, ele é um dos 5 livros que devem ser lidos nas festas judaicas. Um dos 5 livros. E o livro de Ruth, ele é lido exatamente na festa da colheita. Ou seja, o judeu, ele precisa fazer a leitura desse livro na festa da sua colheita. Enfim, meu querido irmão, que nós possamos começar hoje uma nova jornada, que vá da tragédia à esperança. E que essa seja o início da nossa nova jornada em 2021. Creia nisso, tenha fé nisso, acredite nisso, porque o Senhor é contigo, é comigo e com cada um de nós. Existe uma última coisa que me maravilha nesse texto, é o fato de a gente ver Deus atuando na vida de uma família simples, simples, simples. No livro de Ruth não acontece nenhum milagre. No livro de Ruth não tem nada espetacular. Nada, você não procura nada espetacular, não tem nada espetacular. Mas ele é um livro maravilhoso, porque é a história da atuação de Deus na vida de pessoas simples, como eu, você, com cada um de nós, dos pobres coitados da sociedade, de pessoas que necessitam de uma ação de Deus na sua vida e durante as suas tragédias, em seu dia a dia. Que Deus nos abençoe e que nós possamos partir, começar a nossa jornada hoje, da tragédia à esperança, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Cantemos. Sai da tua terra, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua terra,
tudo aquilo que sonhei pra ti. Filho meu, que as minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história descendo a mim. Novo tempo descendo a mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história descendo a tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua terra e te mostrar sai da tua podes imaginar. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história descendo a mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história descendo a mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Te Estamos chegando ao finalzinho do nosso culto. Nós queremos agradecer a sua presença aqui hoje. Nosso auditório está cheio, na medida do possível, né? Ou seja, respeitando as condições e os protocolos legais, né? Nós estamos aqui com bastante gente hoje, mas tudo com muita segurança. É você que está em casa, fica o convite para você estar com a gente aqui domingo. Nem se preocupe, estamos aqui com todo o protocolo, né? Todo tranquilamente, com medição de temperatura, com álcool gel, enfim, tudo que você precisa para estar com a gente aqui. Nós queremos também parabenizar a Melissa hoje, né? É hoje o aniversário dela? 3 aninhos, que maravilha, que bênção do céu. Dê o nosso abraço nela, diga a Igreja Batista Orla Sul, mandou um abraço para ela. E Diana também faz 3 amanhã também. Olha só, as nossas pequenininhas, cada um fazendo 3 anos, nem está ouvindo parabéns. Passa o vídeo do culto para ela, foi mencionado o nome dela, né, amanhã, que nós estamos dando parabéns a ela também, com certeza absoluta. Eu já dei esse aviso, mais ou menos, né? Quero reforçar aqui agora, que nós teremos no último domingo desse mês agora, o nosso aniversário. Orla Sul faz aniversário no mês de fevereiro, foi essa semana que passou. Mas nossa comemoração vai ser no último domingo. Estaremos fazendo um culto especial, com bolo, bolo e guaraná, né? É sempre assim, né? O brasileiro, né? Festa de aniversário tem que ter bolo e guaraná, né?
para a gente, desde pequenininho somos acostumados com isso, né? Então vamos continuar a tradição brasileira do bolo e do guaraná no último domingo desse mês, e com um culto voltado para o aniversário da nossa igreja, e quando estaremos voltando mais uma vez a falar de Noemi, essa personagem maravilhosa que nós fomos apresentados a ela na tarde e noite de hoje, na verdade, ok? Que Deus te abençoe, a você que nos assistiu também pelo YouTube, pela internet, que Deus te abençoe e tenha uma boa semana no nome de Jesus. E vamos louvar o nosso Deus para a gente encerrar. Alô, oi, oi. Alô, som, oi. Os irmãos ficaram sentados do início do culto até agora, foi? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma música. Nós vamos cantar uma música que eu gosto muito e que Hugo disse assim, que em todo canto ela é cantada e tocada, mas ela tem uma letra muito bonita, não é? Então, não importa se as pessoas falam que você é isso, que você é aquilo, que você tem defeitos. Eu sou cheia de falhas, cheia de defeitos, mas eu tenho certeza que o Senhor me ama. Você tem certeza que o Senhor também te ama, que você é uma raridade para Ele? Então cante conosco dizendo isso, que você é uma raridade, que Deus te ama do jeito que você é, porque foi Ele quem te formou. Então vamos cantar. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro só admirar, mas se olhando eu posso usar. Bem que nunca envelhecerá. O pecado Não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Por quê? Você é o espelho que Reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se Deus Você é raro. Ele nunca vai desistir de você. Nunca. te levantar, se Se o mundo te fizer cair. Nós vamos cantar do início. E você pode olhar para o seu irmão nessa hora, dizer que ele é precioso, dizer que ele é uma joia rara. A gente não pode abraçar, mas a gente pode olhar e dizer, tá? Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de quem? Dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez, o que você faz, fazer, não não muda. Senhor te ama. Você, sua realidade Não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Você é precioso, meu irmão. Você é preciosa, minha irmã Dulce. Você é preciosa. Se o mundo te Te fizer fizer
cair. Que Deus abençoe cada um. Que você passe essa semana lembrando que você é precioso para Ele. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer Como Ele reconhece, você é precioso, como Ele nos ama. mais raro que o Ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. E se fizer, o Senhor vai lá e te levanta. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada e de paz para todos. Eu quero ver agora o seu poder.